Sejam bem-vindos à Babilônia. Este é o primeiro vídeo do meu canal e nada melhor do que começar contando como aconteceu o meu despertar. De modo geral, eu costumo dizer que esse processo de despertar em mim veio em 3 estágios diferentes e em 3 esferas diferentes da minha vida. Eu irei contar aqui a primeira. Vamos lá. Estava eu lanchando em uma lanchonete no centro da minha cidade, até aqui um dia comum, algo cotidiano, mas de repente uma cena simples e aparentemente inofensiva me captou por completo. Uma blogueira estava do outro lado da calçada fazendo uma propaganda para uma loja de roupa feminina. Até aqui também nada demais. Mas conforme eu observava, algo começou a me incomodar. A cada minuto, mais pessoas passavam e olhavam e entravam na loja. Mulheres paravam para conferir os produtos, algumas só olhavam, outras compravam. E os homens? Nenhum homem entrava na loja, mas todos olhavam para a blogueira. A blogueira era exatamente o padrão que a sociedade adora exaltar, que a sociedade estima. Rosto simétrico, corpo escultural, estética perfeita, enfim. E foi nesse momento que eu percebi 2 coisas muito claras a partir dessa experiência observativa. A primeira é que, através da beleza, a blogueira manipulava o ambiente ao seu redor, à sua volta. As pessoas faziam exatamente o que ela queria. Elas entravam na loja, elas compravam os produtos, elas geravam engajamento. Ela estava literalmente farmando dinheiro com a sua estética. E a segunda coisa que eu observei foi quanto mais validação social ela recebia, mais poderosa ela se tornava. A beleza dela se convertia em atenção, status e lucro. Tudo ali em tempo real diante dos meus olhos. A vantagem biológica dela estava se transformando em uma vantagem social. Então eu virei o olhar novamente para a porta da lanchonete e havia uma outra mulher. E o contraste foi brutal. Essa segunda mulher, muito diferente da primeira, ela parecia sofrer de uma doença congênita que deformava completamente o seu rosto. Então, os olhos, a boca, o nariz, orelhas, dentes, tudo fora do padrão. Todos esses elementos do rosto dela eram completamente deformados. E essa mulher, ela estava também a observar a blogueira, a mesma que recebia olhares de admiração, de aplausos invisíveis e validação coletiva. Ali naquele instante, 2 realidades opostas coexistiam diante dos meus olhos. Uma era o retrato do poder da aparência e a outra era a sentença social da feiura. Foi como se um véu caísse diante dos meus olhos. E ali eu entrei em um momento de catarse. Algo dentro de mim se quebrou e algo novo nasceu. A partir dali eu comecei a enxergar o mundo por outro ângulo, por um ângulo mais frio, mais lógico e real. Aquilo foi o gatilho que me levou a refletir e olhar a dinâmica social com outros olhos. E foi assim que começou o meu despertar. O primeiro contato que eu viria a conhecer como pílula preta. A partir daí eu me debrucei em pesquisar, em entender, em buscar. E a partir daí que eu fui conhecendo materiais da sigla, podemos dizer assim. Eu comecei a ter contato com criadores de conteúdo que falavam já sobre isso, que era algo que eu sentia que existia uma coisa oculta
que impactava diretamente na vida das pessoas, mas eu não sabia o que era. E hoje eu sei perfeitamente. E a grande verdade, e é uma verdade brutal, é uma verdade incômoda e que é negada pela sociedade de forma hipócrita, é uma verdade simples. É que a beleza, ela é um Deus. De que a beleza, ela importa e importa pra caralho. Na verdade, como eu disse, a beleza ela é um Deus. É um Deus moderno. É um Deus silencioso, é um Deus invisível, mas é onipresente. Existe um abismo colossal entre bonitos e os feios. Um abismo que vai cortar o tecido social em dois mundos que raramente vão se tocar. E essa é a verdade que ninguém quer admitir. Se você não foi agraciado na loteria genética, eu tenho péssimas notícias para você. Você vale menos. Não menos enquanto ser humano, mas menos dentro da lógica fria e prática da sociedade. Menos olhares, menos oportunidades, menos respeito. Porque sim, existe um padrão, existe uma cor de pele mais aceita, existe um tipo de corpo mais desejado, um formato de rosto que vende mais, um cabelo, um sorriso, um olhar, um nariz. Existem padrões que valem mais do que outros. E se você não se encaixa nesses parâmetros, você já começa a corrida da vida na última colocação. Você pode até chegar lá, mas o seu caminho será mais longo, mais árduo e mais solitário. Porque você não tem o que eu chamo de hack da beleza. Agora vamos entender isto com um pouco de calma, de forma sistemática. Vamos lá. O cérebro humano ele leva cerca de 1 segundo para formar uma primeira impressão sobre alguém. E o que o cérebro ele analisa nesse 1 segundo? Não é o seu caráter, não é a sua inteligência, mas sim a sua aparência. A cor da pele, textura do cabelo, proporções do rosto, simetria, altura, peso, postura, vestimenta, enfim. Em 1 segundo, a mente ela cria a narrativa sobre quem você é. E depois disto, é quase impossível quebrar esta percepção, essa primeira impressão, este pré-conceito. A primeira impressão, existe um ditado que diz, a primeira impressão é a que fica. E realmente é, a primeira impressão é a que gruda. Vira sua etiqueta social. Agora, pense comigo no impacto disso dentro do nosso tecido social. Pense na mulher com o rosto deformado. Você realmente acredita que ela tem o mesmo valor social que a blogueira que manipulava o ambiente com o seu simples olhar? Enquanto uma precisa apenas existir para atrair a atenção, o respeito, a validação, a outra carrega o fardo de despertar o estranhamento. Uma nasceu pronta, a outra pode se esforçar o quanto quiser e nunca alcançará a mesma essência, a essência de atenção que a primeira. E é aqui que mora a verdade mais incômoda de todas. A aparência ela é um filtro de dignidade. A estética ela é um filtro de dignidade. Ela define o quanto o mundo te ouve, o quanto te respeita e o quanto acredita em você. A beleza ela é uma moeda de troca social, uma moeda de barganha. A beleza ela é um atalho social. Enquanto uns lutam por reconhecimento, outros nascem com ele. Enquanto alguns precisam provar o seu valor, outros apenas aparecem e o mundo se curva. Essa é aqui a economia oculta da aparência. Uma bolsa de valores que não se vê, mas que dita os fluxos do poder e o desejo de respeito. Existe inclusive um fenômeno que é comprovado cientificamente, que é conhecido como efeito Aurélio.
Explicando brevemente para vocês, o efeito auréola, ele é um fenômeno psicológico que faz o nosso cérebro ele distorcer julgamentos com base na aparência. Funciona assim: quando alguém é bonito, automaticamente tendemos a acreditar que essa pessoa também é inteligente, gentil, confiável e até moralmente superior. Isso é um erro de percepção, mas é automático. Acontece em frações de segundos. Ou seja, a beleza, ela cria, e aqui que se dá o termo, a beleza, ela cria uma auréola, que é simbólica em torno da pessoa, fazendo com que tudo que ela diga ou faça pareça melhor do que realmente é. E o inverso também acontece. Quem foge do padrão estético carrega uma sombra, um preconceito silencioso que faz com que outros subestimem o seu valor, a sua competência e até mesmo a sua humanidade. Inclusive, a indústria cinematográfica, ela trabalha muito bem esse conceito do efeito auréola. Veja que nas histórias que nós temos, as mais populares, as mais famosas, nós temos o mocinho sempre com uma aparência agradável, uma aparência que é aprovada e estimada pela sociedade, enquanto os vilões são retratados como pessoas feias, geralmente pessoas feias, carrancudas, algumas até misturam elementos de bestas, né? Tem elementos bestiais na sua aparência. Uma história mesmo que retrata muito bem isso é a história da Bela e da Fera, que é uma história muito conhecida, muito popular, onde quando a mocinha beija a fera se transforma em um lindo príncipe. Então a indústria cinematográfica ela trabalha muito bem com esses conceitos e perceba que o que está ali balizando as ações dos personagens é a aparência. Então o mocinho ele é bonito, mas ele não é só bonito, ele é bom, ele é altruísta, ele faz o bem. O vilão ele é feio, e ele não é só feio, ele tem todas as características depreciativas. E a feiura é o cartão postal. A feiura só serve para retratar aquilo que ele é. Então esse aqui é o efeito auréola. É o que nós já estávamos falando ao tempo todo nesse vídeo, de que a aparência ela importa. A primeira impressão ela fica, e de que a beleza ela é um atalho social, uma vantagem biológica. E o que acontece? Isso acontece no mundo real, não só na ficção, porque a vida imita a arte. Existem dois casos que aconteceram, não foram aqui. Eu acho que, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, onde eu irei deixar linkado aqui, mas eu vou falar assim de uma forma mais resumida, onde um jovem, ele pegou um carro, ele estava fazendo aquelas corridas, como é que se chama? Racha, estava fazendo racha na rua, e de forma imprudente, ele atropelou uma mulher e uma criança. E ele acabou, de certa forma, acabando com a vida dessas pessoas, né? E ele foi preso. Só que o que estava acontecendo nas redes sociais é que as próprias mulheres estavam no TikTok, na rede vizinha, enfim, estavam dizendo que ele era bonito demais para ser julgado. Ou seja, perceba que as pessoas, pelo fato dele ser bonito demais, as pessoas chegaram à conclusão que seria um desperdício ele ficar preso durante muito tempo, porque ele era bonito demais. Isso é o poder da beleza influenciando o ambiente. Teve outro caso também daquele cara chamado, acho que é o Audi Wilson, enfim, esse aqui acho que foi nos Estados Unidos, aquele tatuado, uma cara toda tatuada, que acabou também agredindo pessoas, e aí ele foi preso, e aconteceu esse mesmo fenômeno que eu estou falando com vocês, do primeiro caso. As mulheres, elas estavam
falando que o cara era bonito demais para poder ficar preso, enfim, desconsiderando toda a dor das vítimas, de quem sofreu na mão destas pessoas. Então, quando eu digo a vocês que a beleza ela manipula o ambiente, é justamente isso. As pessoas, quando elas se deparam com uma pessoa muito bela, elas tratam esta pessoa de uma forma diferente. E a beleza ela é instrumentalizada como uma ferramenta de alavanca social, podemos dizer desta forma, onde é como se a beleza ela fosse realmente um hack que algumas pessoas possuem e que se utilizam para adquirir as coisas ao seu favor. A partir do momento que você desperta para essa realidade, de forma externa nada muda, porque as coisas irão continuar sendo das mesmas maneiras, da mesma forma. Ou seja, o seu despertar não vai mudar nada de forma externa, o mundo continuará agindo da mesma forma, só que de forma hipócrita. A sociedade vai dizer que nós temos o mesmo valor, que nós temos os mesmos direitos, que nós temos as mesmas oportunidades, que toda a vida importa, e na verdade eu venho aqui dizer para você que não. De forma prática, a sociedade não enxerga as pessoas da mesma forma. A sociedade não enxerga as pessoas do mesmo jeito. Nem todo mundo tem o mesmo valor. Só que o discurso é completamente ao contrário, enquanto a prática a gente vê todos os dias, né? Então, o despertar, ele não vai mudar nada na sua vida no sentido de que a sua vida vai mudar para melhor. A sua vida não vai mudar para melhor. Na verdade, você vai conseguir identificar de forma sistemática o que está errado e, em muitos casos, se você não tiver isso bem desenvolvido dentro de você, um processo de aceitação das coisas como elas são, você irá sofrer e sofrer bastante. Porém, quando você consegue desenvolver esse processo, você observa como um bom telespectador a dinâmica social, como ela acontece. E a partir daí se torna até um exercício, até se tornou até mesmo um hobby para mim observar como a sociedade se comporta perante essa questão da aparência e identificar até mesmo a hipocrisia da sociedade. Não que isso vá mudar em alguma forma, mas você consegue entender por que as coisas são desta forma. E isto é muito bom, isto é muito interessante. E em alguns casos você pode até tomar vantagem pelo fato de ser uma pessoa desperta e mais observadora, até porque precisamos viver dentro dessa selva de pedra que se chama a vida social. Então, este aqui foi o primeiro estágio de despertar que eu tive dentro dessa primeira esfera, que é a questão das aparências, que linka um pouco com a esfera dos relacionamentos. Eu comecei a entender mais a dinâmica dos relacionamentos, porque algumas pessoas toleram mais os erros de algumas do que de outras, porque existe o fator do Miqueinha, porque existe a questão e as mulheres escolhem uns homens para poder prover e outros realmente elas escolhem porque querem. Você cai nessa bolha e aí você começa a navegar e entender os conceitos, né? Hipergamia, valor social de mercado, a teoria da aparência, enfim. Aqui aconteceu o meu despertar e a partir daí eu fui buscando conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento. Os canais ali de topo de funil, você tem um primeiro contato, depois você começa a aprofundar e chegar nos canais realmente mais da Black, realmente. E aqui aconteceu o meu despertar. A partir daí eu fui buscando e entendendo cada vez mais de forma sistemática como funcionava o mundo à minha volta. Então esse foi o meu primeiro estágio. Eu irei contar aqui ainda como aconteceu os dois estágios que têm link de certa forma com este aqui, mas não aconteceram no mesmo tempo, na mesma hora, foram processos. Mas esse aqui eu tenho como o meu primeiro momento de catarse
que me deu um choque de realidade e de interesse de busca para entender mais as coisas de forma sistemática. Então eu fico por aqui e se cuidem.